Você sabia que existem formatos de carreira? Se você quer montar o seu plano de carreira, eu sugiro ver esse episódio até o final. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal, onde a gente fala sobre trabalho, carreira, propósito, entrevistas, e essa semana a gente vai falar sobre carreiras, estilos de carreira. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que ele confunde, Bru, no nível, aquele, sabe, gerações? Geração X, geração Y, porque o RH gosta de ficar colocando nomenclatura e letra em tudo, e aí tem as carreiras em X, em Y, em I, em T, em L, não tem L, gente, brincadeira, mas é muitos estilos e a gente se confunde tudo, e aí na hora da gente fazer aquela famosa pergunta, qual o seu plano de carreira, a pessoa deve pensar assim, poxa, eu nem sei quais são os tipos de carreira que existem, como que eu vou fazer o plano? Então, se você tá perdido aí, eu acho que a gente vai tentar aqui organizar algumas ideias para explicar esses formatos, estilos de carreira. Você também se confunde um pouco? Eu me confundo total. Ah, com certeza, Lê. E até para contextualizar um pouco por que existem tantas letras aí, quase um abecedário completo, antes nós só tínhamos um estilo, né? Só tinha um formato de carreira. Até acho que os anos 80, anos 90, nós só tínhamos aquele formato em que você entrava numa empresa, ficava como assistente, depois como analista, júnior, sênior, e aí por diante até chegar no cargo de liderança. Então era aquela carreira em I, né, que era seguido. E hoje não, hoje nós temos vários formatos que até o próprio mercado, a dinâmica do mercado exigiu que tivessem essas mudanças e essas adequações aí, né, Lê? E essa carreira em I, a carreira em linha, que é a mais famosa, e aí a gente até convida vocês a ouvirem 2 episódios que são bem bacanas, que a gente fala sobre mundo Bunny e mundo VUCA, porque com a movimentação das coisas, essa carreira, ela meio que não é mais uma realidade nua e crua, né? Você seguir certinho aquela linha. Pelo contrário, a carreira hoje em dia ela tem múltiplos caminhos. E aí a gente aqui vai explicar quais são as diferenças. Então vai aí pensando, porque realmente nesse episódio a gente quer te ajudar a você conseguir montar o seu plano de carreira. E aí tem que começar de algum lugar, que é entendendo esses estilos. Então vamos só contextualizar uma coisa aqui, que são cargos, né, Bru? Quando a gente está falando de carreira em linha, carreira em I, essa carreira horizontal, né, essa carreira vertical, desculpa, onde não tem ali muitos segredos, a gente está falando daquela carreira tradicional corporativa, tá? Então, geralmente você vai começar num cargo de aprendiz, num cargo de estagiário, aí você é efetivado, vira assistente, vira auxiliar, depois você vira analista júnior, pleno e sênior. Então, a gente está falando desse estilo de carreira. Se você é um empreendedor, se você está trabalhando numa outra frente, enfim, autônomo, não sei se aplica essa verdade aqui, tá? Mas, pensando em carreiras corporativas, a gente tem essas nomenclaturas, que é bem familiarizado aí para quem trabalha no mundo organizacional. Então, vamos falar do mais conhecido, que é a carreira em Y, que é o que a gente mais vê as pessoas utilizando, né? E fazendo sentido na carreira das pessoas, né? E por que é o Y, né? Vamos começar explicando aí desse Y, de onde que ele vem, para as pessoas entenderem. Então, letra Y, como eu falei, começou como aprendiz, estagiário, analista, foi lá efetivado analista júnior, pleno e sênior. E aí, quando você chega num nível mais sênior desses cargos, principalmente de analista, e eu acho legal, Bru, a gente só fazer um parênteses aqui, quando as pessoas me procuram falando assim, eu tô preparado para ser um analista, eu já sou assistente há muito tempo, eu estou preparado para ser um analista, eu gosto de fazer uma reflexão, que é a seguinte, qual é a diferença entre uma atribuição, uma atuação de um assistente para um analista? Para você, Bru, o que para você é fundamental, que faz diferença numa pessoa? Ela virar um analista. O assistente, ele dá todo o suporte ali para o analista, então ele está fazendo algo, ele não é totalmente responsável. Quando você se torna um analista, você se torna responsável, você responde por aquelas atividades, por aquele escopo de trabalho. Então, o fundamental é o quanto de responsabilidade cada cargo vai ter. Acho que isso é bacana do pessoal entender o que faz essa diferença. O que muitas pessoas
pensam, Ale, é que a pessoa, ela vai mudar de assistente para analista com o tempo. A partir de 2, 3 anos você já muda para analista. Não necessariamente, né? Às vezes pode ser um período muito mais curto ou um período mais longo, o que depende é o quanto você está buscando de conhecimento, o quanto você está se preparando para assumir essas responsabilidades a mais que o cargo de analista contém, né? Sim, e o posicionamento. E aí, um pulo do gato que eu dou, vou fazer um complemento, que essa análise ela é ótima, é você pensar no próprio cargo. O cargo de assistente e o cargo de analista, ele não tem esse nome à toa. Se você parar para pensar, o que um assistente faz? Ele assiste, dá um apoio, como a Bruna falou. Lembra sempre, assistir é mais passividade. E um analista, ele já faz uma análise crítica. Ele tem um impacto maior. É um analista mesmo. Ele está lá para analisar impacto, ver risco, fazer sugestão. Então, se você está aí entre assistente e analista e quer fazer uma autoanálise, se você já é um analista pronto, avalie se o seu posicionamento, a sua atividade, a sua forma de trabalhar, você na hora de resolver um problema, criar uma solução, por exemplo, você é mais passivo, você só assiste, você só dá apoio, ou se você consegue construir, analisar, trazer uma solução. Para mim é uma boa análise para quem está no inicinho desse Y, né? Então, só recapitulando, o início da carreira, né? Você está ali como aprendiz, estagiário, trainee, você foi lá efetivado, cargos de auxiliar, assistente, virou analista sênior. Aí começa a carreira em Y. Por quê? Você tem 2 caminhos, via de regra, tá? Porque daqui a pouco a gente vai falar da carreira em W aí, mas enfim, a carreira em Y, que é você seguir para um caminho mais generalista, um caminho de líder ou um caminho de especialista, numa atuação mais técnica, uma carreira técnica. E aí entra aquela pergunta, né, Bru? Você quer o que para sua carreira? Quando a gente fala de plano de carreira, não adianta a gente colocar isso na mão da empresa. A empresa ela não vai falar para você que carreira que você tem que seguir. Você tem que fazer uma reflexão. Vou dar um exemplo, tá, Bru? Tem muitas pessoas, vou pegar assim um vendedor. Cara, é um excelente vendedor, um cara entende muito do produto, mas se eu colocar ele para fazer a gestão de pessoas, ele vai acabar com a equipe. Então você pega um excelente vendedor, um excelente técnico, ou pega uma pessoa de TI também, qualquer área serve, tá, gente? E você colocar ele num cargo de liderança, talvez ele seja um péssimo gestor. E o inverso também acontece, né? Você pegar uma pessoa que é um excelente gestor, mas ele não é detalhista, ele não gosta de uma análise, ele não vai ser aquela pessoa tão minuciosa, talvez ele também não tenha uma atuação de especialista. Então, a carreira em Y é justamente essa divisão. Tem gente que transita nos dois? Tem, mas é importante você fazer uma reflexão do que você quer, porque aí é um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se você for para um caminho ali, o caminho mais de gestão de pessoas generalista, você vai virar o quê? Vai virar um supervisor, um coordenador, gerente, diretor, CEO, vai galgar essa carreira. Quando você vira um especialista, você vai virar um especialista de alguma coisa, um consultor, pode chegar até um conselheiro, um board, alguma coisa assim, mas é diferente. A atuação desse especialista não é com gestão de pessoas. Isso acontece bastante em RH. Então, você pode prestar atenção. Em RH é muito comum ter especialistas de remuneração, que é um cargo muito técnico, né? E você não tem tanto gerente de remuneração, por exemplo. Você tem especialista de remuneração. É curioso, né? Era isso que eu ia mencionar, Lê. Essa questão de ser especialista ou ser generalista também, né? A pessoa escolhe, de acordo com você está montando ali a sua carreira no formato de Y, você pode tanto ser especialista e ser gestor, como a Lê falou, quanto ser especialista e generalista. Trazer essa característica de ou você, o do RH, que é um exemplo muito bom de aplicar, porque o RH tem a pessoa que é especialista em recrutamento e seleção, especialista em remuneração, ou tem o generalista, que é o analista de recursos humanos, né, que faz ali todas as partes, vai fazer folha de pagamento, vai fazer recrutamento, vai fazer onboarding, vai fazer toda a parte. É interessante a gente saber para onde a gente está querendo ir, porque aí que você consegue, se você está entre esses dois, entre ser especialista em algo ou ser generalista, então essa carreira em Y é boa para você, porque você já sabe que tem 2 possibilidades ali que você quer seguir. Então, onde que eu vou? Para onde eu vou e como que eu vou chegar nesse lugar? É o que a Alê falou, né?
para você se formatar esse seu plano de carreira, precisa de autoconhecimento e você ter claro aonde você quer chegar, né, Lê? Não, e uma coisa que é importante a gente colocar aqui no meio dessa gravação, que a gente não pode esquecer, que essa ascensão, ela não tem um prazo, que nem você falou, tem gente que associa muito. Eu fiquei 3. Mas isso não é errado das pessoas associarem, tá? Tem muita empresa que no passado fazia política de remuneração e promoção baseada no tempo. Então não é um negócio que saiu do nada, né? As pessoas tiraram de algum lugar. Muitas empresas criaram isso como política. É uma questão cultural da empresa antigamente, né? Então, você fica X tempo, você é promovido. Dali tanto tempo, você é promovido. Hoje em dia já não é mais assim. As carreiras lineares era mais assim, né? Então, virava assistente, coordenador, gerente, o cara tava lá há tanto tempo, ele virava. Hoje em dia, isso tá muito associado ao desenvolvimento que você tem de soft e hard skills. Né? Então, você não, dificilmente, tá? Acontece, claro que acontece, né? O Brasil é muito grande, tem muita gente por aí. Mas, via de regra, por exemplo, dificilmente você vai virar um supervisor coordenador numa carreira generalista ou virar um consultor, um especialista, sem, por exemplo, uma pós-graduação. Porque a graduação já estava lá no analista, tá? Hoje em dia, a maioria das empresas, para você virar um analista pleno ou sênior, você já tem que estar formado. Para esses cargos, a pós-graduação lá se faz necessária. E o que eu vejo muitas vezes acontecendo é a pessoa ficar anos, de repente, no mesmo cargo e não fazer esse cuidado do investimento e da formação acadêmica acompanhando. E o inverso também acontece, Bru. Eu já vi muita gente que está lá no cargo de assistente e está na segunda pós-graduação. Também não tem que tomar um cuidado, porque se sair fazendo muita coisa também te atrapalha, né? Também, porque não tem aquele match, né? Não tá no momento certo. Então, isso vai acabar te atrapalhando. Você tem a expectativa ali de, poxa, tô investindo, mas você investiu errado, né? Que você ainda tá num cargo de assistente, talvez se você investisse em cursos livres, ou então workshop, participação em alguns programas, o que for, seria melhor e iria acelerar a sua carreira. Então, tem que pensar também nesse ponto, né, Léo? O quanto e o que seria interessante para mim nesse momento. Não, e você tem que pensar o seguinte, eu vou pegar um exemplo de um assistente de RH, que é a área que eu conheço aqui, que eu domino bem. Um assistente de RH, às vezes ele começa como um assistente de recrutamento e seleção. Você vai pegar essa pessoa 10 anos depois e a pessoa tá na área de, sei lá, treinamento e desenvolvimento. Se você vai lá e faz um investimento acadêmico muito intenso no início da sua carreira, você corre um grande risco de ter uma formação que não tem relação com aquilo que você vai fazer no futuro, porque as coisas mudam. Então, por exemplo, eu conheci pessoas que fez 2 pós-graduações simultaneamente, sabe? Porque pausa 2 vezes na semana, coloca uma aqui, uma ali, foi lá, deu um jeito. Formação acadêmica nunca vai ser demais, você nunca vai sair perdendo, não é isso que eu tô dizendo. Mas tem que tomar um cuidado, porque às vezes você vai fazer, e eu falo por experiência própria, sou psicóloga com pós-graduação em psicologia organizacional. Hoje eu olho para trás e falo, gente, por que eu fiz uma pós-graduação em psicologia organizacional? Muitas das matérias na pós eu já tinha visto na faculdade. Só que eu já era analista, eu nem posso colocar a culpa no cargo, tá, Bru? Mas eu tô dizendo que uma pessoa como assistente, talvez ela tenha até mais imaturidade, ou o que ela de fato vai ser, porque quando a gente fala em pós-graduação, por que você faz uma pós-graduação? Já tem um nome, é pós, é um plus, é um depois. Você faz porque você quer se especializar em algum tema. Se você ainda tá muito no início da carreira, né, e se você pensar num Y, é quase como se fosse um funil, né? Então você tá ali e tem uma bifurcação, você pode seguir para a direita ou para a esquerda. Então, se você faz uma pós-graduação muito no início, acabou de se formar e já fez, poxa, você ainda é um assistente, ainda está ali no início e corre o risco de fazer uma formação que depois você não vai trabalhar naquela área. Então, tem que tomar esse cuidado. Para plano de carreira, a gente precisa ser estratégico, não tem jeito. Até para a gente ter uma carreira, a gente precisa pensar estrategicamente. Para escolher um curso, é tudo questão de colocar ali no seu plano de desenvolvimento, no seu plano de carreira. E aí, Ale, também temos outra letra que eu acho que é um pouquinho mais complicada da gente entender, que seria a carreira em W, aquele formato de W. A carreira em W te dá a possibilidade de você ser formado, né, ser especialista em um tema, em uma área, numa parte técnica, mas você também poder fazer projetos ou gerir outras áreas. Então, você conseguir fazer a gestão, a liderança ali de áreas que não necessariamente tem a ver com a sua especialidade. Acho que ficou um pouquinho
acho que falta um exemplo, né, Lê, para ficar mais fácil. Não, e tem, assim, dentro da nossa pesquisa, também tem divergências entre essa carreira em W, viu? Uhum. Vou falar também sobre isso, a gente até pode tentar dar um exemplo, porque tem pessoas que falam que carreira em W é aquela pessoa que consegue transitar entre a área técnica e liderança. Então, eu sou especialista, eu sou generalista. Eu conheço de um tema e conheço de liderança. Tem outras pessoas que falam que carreira em W é quando a pessoa tem a liderança, ela é mais especialista em algum tema e faz gestão de projetos. E tem algumas pessoas que não concordam, que falam que gestão de projetos não é uma carreira apartada, é mais uma função. Então fica aí, e eu vou falar para você, Bru, essa carreira em W aí, de fato, não é muito o que o pessoal usa, não. Porque é aquilo que eu falo, você colocar muita soft skill, como que a pessoa vai ser generalista e ao mesmo tempo especialista? Sabe assim? Sim. Para mim, ou ela é uma coisa ou ela é outra. Mas tem um exemplo que eu vou citar aqui, que é uma influencer do LinkedIn, né, que seria a Erika Firmo, que ela é a head de comunicação do LinkedIn mesmo, da rede do LinkedIn. Uhum. Ela tem a formação em relações públicas, então ela tem toda ali a base sólida de assessoria de imprensa e tudo mais, mas ela também é responsável pela parte de gestão da comunicação do LinkedIn, do marketing digital, da comunicação, dessa parte mais técnica de como fazer essa comunicação do corporativo para o marketing digital, né, para toda a rede. Então, ela tem você pode perceber que tem essa característica em W, porque ela tem uma formação, uma especialização ali dentro de relações públicas, assessoria de imprensa, e que também pode ser aquela comunicação corporativa, mas ela tende a responder e a trazer coisas do marketing digital. Então, você pode ver que é uma carreira que vai e vem em outras verticais, né, em outras linhas. Inclusive, eu super recomendo que se conectem com ela, porque ela sempre traz conteúdos bem bacanas do LinkedIn, várias dicas legais, e ela indica também mulheres que trazem diversos conteúdos bem legais. Tá falando comigo? Não, eu indiquei a menina, já adiantei. Então tá. Falei que tem conteúdos bacanas no perfil dela. Legal. Então, é muito bom esse exemplo até é melhor, mas eu vou ser honesta que essa carreira em W para mim me confunde. Tem pessoas com opiniões diversas, até conteúdos que defendem coisas diferentes, então fica aí a dualidade. O mais tradicional é a carreira em Y, você se desenvolver ou ir para cargos de liderança, uma atuação mais generalista, ou você ir para uma área mais técnica e ser especialista. Agora, uma carreira que tem se popularizado, já tem alguns anos, né? Não é uma coisa super recente, já tem coisa de 2, 3 anos, é a famosa carreira em T, que é uma carreira que a área de TI trouxe com muita força, e aí acho que é legal a gente explicar um pouquinho como que ela funciona, né? Sim, Ali, essa eu gosto. Essa eu gostei de estudar sobre. Não, e essa para mim, eu acho que ela faz mais sentido, sabe? Ela não é tão confusa, enfim. Vou tentar aqui explicar o que é uma carreira em T. A gente está falando da importância de ser especialista e ser gestor, né? A gente está falando aí de 2 caminhos na carreira em Y. Qual que é a diferença da carreira em T? A carreira em T, ela é uma atuação, quando o profissional ele é generalista, tá? Não tem tanto a ver com liderança, mas, ao mesmo tempo que a pessoa consegue transitar, e não é assim ser generalista e fazer tudo, ela consegue fazer conexões, ela tem um ponto, por isso que é em T, que é aquilo que ela domina muito. Então, vou dar um exemplo aqui para RH, que é o que eu tenho mais familiaridade. Se tiver algum outro exemplo aí, Bru, fica à vontade para trazer. Bom. Você entende de treinamento, você consegue fazer uma admissão, né, no RH, você faz recrutamento e seleção. Então, vou pegar o meu caso, eu tive uma atuação generalista, conheço vários subsistemas, mas o que eu faço de melhor, eu, Alessandra? É recrutamento e seleção. É aquilo que eu mais conheço. Então, eu consigo fazer conexões entre os subsistemas? Consigo. Então, por exemplo, eu faço conexão até com employer branding, que seria uma conexão com marketing. Mas a minha especialidade é recrutamento e seleção, que é o que muitas vezes acontece no TI, porque quando a gente pega desenvolvedores, né, Bru, dificilmente o desenvolvedor ele vai ser especialista em várias linguagens de programação. Ele conhece algumas, ele consegue se conectar, então sabe, e tem aquela que ele é o especialista. Então, esse seria a carreira em T, né? Então, é aquela pessoa que consegue se aprofundar em um tema e as outras áreas, né, dentro do departamento, enfim, dentro da área que ela trabalha,
ele é mais generalista. Não sei se ficou confuso, mas é mais ou menos assim que funciona, não sei se na prática... Até trazendo um pouco da minha visão, da minha carreira. O que eu imagino? Eu quero ser especialista em carreira, ou seja, entender tudo sobre plano de carreira, entender um pouquinho mais de carreira, tudo a respeito desse universo. E quando a gente abre ali para horizontal, que seria a T, eu quero usar a neurociência, então todos os conhecimentos ali de comportamento, a neurociência, e do outro lado, talvez eu trazer um pouquinho mais, vamos imaginar, não sei, se eu queira fazer psicologia. Bru, seu exemplo ficou muito, muito bom. Na verdade, a carreira em T, seu exemplo é muito melhor até que o meu que eu estava falando, e eu vou fazer aqui a conexão. A carreira em T é a capacidade que a pessoa tem, ela é especialista na área dela, mas ela consegue pegar conceitos de outras disciplinas e aplicar para o trabalho dela. Então, por exemplo, quando você fala, eu quero ser especialista em carreira, em desenvolvimento humano, e estou usando um conteúdo de neurociência, você está pegando uma coisa de uma outra área e aplicando. É até melhor do que aquele exemplo que eu estava dando de branding, de employer brand e tudo mais. Porque daí você consegue pegar aquele conceito de ser multidisciplinar. Então, eu pegar outras informações de outras áreas e trazer. Também é uma visão, acho que até mais adequada do que eu estava falando da T. Exatamente, acho que ficou mais claro, deu para entender melhor. E assim, de todas, eu enxergo essa como a mais necessária no mercado, na dinâmica do mercado de hoje, né, Ale? A gente vê que não é possível, acredito que o mercado não tenha tantas oportunidades para quem é especialista. Para quem é generalista, acaba ficando tudo muito solto. Então, a gente tendo essa vertical, que é a nossa especialização, que é o que realmente a gente tem mais domínio, e utilizando, bebendo de outras fontes para alimentar e para trazer essa multidisciplinariedade, nossa, é o profissional que acho que é mais desejado ali no mercado. Não, e assim, uma coisa que é importante, pra mim, tá? Eu vejo isso na carreira, você tem que se identificar com alguma coisa. É difícil você falar assim, nossa, eu gosto de tudo, eu vou me aprofundar em tudo. Eu acho que é humanamente impossível, sabe? Você Também dentro, acho. Por exemplo, dentro da área de RH. Eu vou ser especialista e vou dominar tudo. Remuneração, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, cultura, engajamento. Não tem como. Você tem que ser bom em alguma coisa. Porque também você fica sem identidade, Bru. Você é especialista no quê? O que você conhece mais? Então, eu acho que a carreira em T, ela traz essa democratização. Você é um especialista, tem alguma coisa que te traz, mas ela traz essa questão da horizontalidade, que é você pegar informações, pegar conhecimentos generalistas, então você não fica nem uma coisa nem outra, sabe? Não é tão preto no branco que nem a carreira em Y, então você vai seguir esse caminho. Só a única coisa que a carreira em T, ela não tá, pelo menos nos conteúdos que a gente buscou, aquilo que a gente se trouxe como referência, ela não fala muito de liderança, ela tá falando de conhecimento e de especialização. Então é você, por exemplo, em vez de investir em várias pós-graduações, ele recomenda assim, faz uma pós-graduação daquilo que você domina e invista em cursos mais rápidos, invista muito em leitura, para você conseguir trazer essa questão de outras matérias, outros conteúdos para sua carreira, essa questão de multidisciplinar. Então, por exemplo, essa visão da carreira em T, ela valoriza que você faça leituras fora da sua área, ela valoriza que você conheça ou aumente seu repertório, em vez de fazer muitas, tipo assim, fazer uma pós, fazer um MBA, não, estude mais coisas para você conseguir trazer esses conceitos, entendeu? Sim, exatamente. Lembrando que a partir do autoconhecimento, de estudo e de você entender agora quais são as possibilidades, o que mais encaixa ao seu estilo, ao que você deseja, onde você deseja chegar, né, Ale? A gente está aqui para mostrar, para apresentar para vocês quais são as possibilidades para vocês se identificarem e seguirem aí para encontrar o que vocês realmente almejam dentro da área profissional de vocês. E para você conseguir montar esse plano, você precisa tomar essas decisões, né? Então, eu sempre falo que, por exemplo, na minha carreira, que é uma carreira um pouco mais tradicional, né? Então, passei estagiária, analista pleno, júnior sênior, não sei o quê. Se eu não me coloco como uma meta, com tanto tempo de experiência, eu quero tal coisa, muitas vezes o mercado de trabalho não vai fazer isso por você, tá? Então, eu já estou há tanto tempo nesse cargo. Você tem que ir lá e fazer uma análise.
O que eu preciso para ir para o próximo passo? Qual curso eu tenho que fazer? Qual entrega que eu tenho que ter? Qual resultado que eu tenho que entregar para eu conseguir ou aquela promoção onde eu tô, ou de repente para mercado, e aí você aos poucos fazer o que a gente fala que é um plano de desenvolvimento individual. Então não precisa ser nada muito elaborado não, papel de pão mesmo. Então eu quero, sei lá, eu comecei agora no emprego novo, eu quero em 3 anos virar, sei lá, comecei como analista júnior, daqui 2 anos eu quero virar analista pleno. Legal, o que precisa para analista pleno no lugar que eu estou trabalhando hoje? O que o mercado pede de um analista pleno? Analista pleno, ele já pede uma pós-graduação, já na empresa que eu estou trabalhando está pedindo um inglês intermediário, e não só a formação, né, Bru? De entrega. É aquilo que a gente falou lá no início do episódio. Qual que é a diferença entre um assistente e um analista? O analista júnior, pleno e sênior tem muito a ver com o que você falou, Bru. Responsabilidade. E se você pegar um analista júnior em qualquer carreira e pegar um sênior, qual que é a diferença entre esses dois? O nível de responsabilidade. Você só vai virar um analista sênior quando você tiver problemas mais complexos. Então você tem que se refletir mesmo e às vezes pedir para sua liderança. Eu quero coisas mais desafiadoras, e aquilo, regra final de episódio que é importante, né, Bru? Geralmente, quando a gente fala desses cargos, você antes de mudar o cargo efetivamente, você já está atuando na área, tá? Então, por exemplo, pegar um exemplo só para não ficar confuso. Eu sou analista sênior e vou virar coordenador dentro da empresa que eu trabalho. Geralmente, quando você é um analista sênior, você já tem que mostrar principalmente soft skills de liderança antes de você virar um supervisor, um coordenador. Dificilmente alguém vai te promover sem não ter nenhum indício que você já tenha competência para aquela promoção, sabe, Bru? Então, eu sou um estagiário, eu quero virar um analista, né? Eu sou um estagiário e quero ser efetivado. Você já está mostrando ali que você consegue entregar como um analista? Porque se você não trouxer nenhum indicador, nenhuma evidência que você consegue, dificilmente você vai ser promovido. Não sei se isso faz sentido para você, mas para mim, que trabalhei com muita promoção, ninguém se movimenta antes, sabe? Faz total sentido. É o que você falou lá no início, né? Antes, por tempo de casa, as pessoas eram promovidas, era a política ali da empresa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você precisa mostrar resultado, você precisa mostrar capacidade de poder assumir aquele cargo, assumir aquelas responsabilidades, aquele novo escopo, para poder entregar cada vez mais. É assim que está funcionando hoje em dia, e é como as empresas vão valorizar o seu trabalho, de acordo com as entregas que você faz. Você vai mostrando o quanto você está pronto para evoluir ali, como nos joguinhos, né? Para mudar de tela, para você poder crescer na sua carreira e chegar ao cargo que você mais almeja. É isso, comenta aqui embaixo se você tem alguma dúvida sobre carreira, que conteúdo que a gente pode trazer. Acho que é super importante a gente depois falar de lifelong learning, né? Um tema que tem tudo a ver. Sim. A gente já tem um episódio falando sobre formação, sobre escolaridade de carreira, que eu recomendo também vocês ouvirem. Vocês encontram o Foca em todas as redes sociais, @Foca no Trabalho. Compartilha com a sua rede, porque a gente sabe que muita gente tem dúvida de carreira, e saber ali como que elas funcionam vai te ajudar a contribuir. E é aquilo que eu falo, o plano de carreira ele é nosso, ele não é da empresa. E o pessoal me acha no LinkedIn como Alessandra Falsarella. Fiquem à vontade para mandar dúvida por lá, ou lá no Instagram, @LeFalsarella. Bru, onde que o povo te acha? O pessoal me encontra aí no Instagram como @bruna.garcia, com 2 As, ou no LinkedIn como Bruna Santana Garcia. Lá também a gente divulga o Foca, tem bastante conteúdo toda segunda-feira, e só seguir a gente. É isso, até o próximo episódio. Tchau! Até, pessoal. Tchau, tchau.